Corpos espirituais. Você sabia que nós temos mais de um corpo espiritual? Você sabe como eles se dividem? Em quais dimensões eles habitam? Seu formato, energia? Qual a função deles na nossa vida? Vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho. A ideia de possuirmos uma alma, um espírito, já não é mais novidade para ninguém hoje em dia. Todo mundo tem consciência de que existe um plano espiritual e que todos nós temos um espírito, uma vida fora do corpo. Porém, pouquíssimas pessoas têm consciência de que nós temos na realidade 7 corpos espirituais e que cada um armazena uma parte da nossa consciência desde a centelha da criação até a nossa existência material aqui na 3D. Existem textos antiquíssimos que datam milhares de anos do povo hindu, dos Vedas, afirmando a respeito desses corpos, e no trabalho com a apometria nós também trabalhamos com esses 7 corpos. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Nosso primeiro corpo é o corpo físico, nosso invólucro carnal aqui na 3D. Através dele nós nos movimentamos, sentimos, choramos, vivemos, parimos, morremos, nascemos. E dele não temos muito o que falar, todos já têm bastante consciência da existência desse corpo, né? Se não tiver também, meu Deus, né? Mas ele também é chamado de corpo somático, porque nele se somam as energias, as vibrações, as harmonias e as desarmonias de todos os demais corpos, materializando infinitas situações como até mesmo doenças. Então, problemas emocionais, outras situações que ocorram nos corpos sutis, elas vão se somando e descem até o corpo da 3D, para que aqui se manifeste e a gente consiga ter consciência material do que está ocorrendo em outros planos. Nosso segundo corpo é o duplo etérico. Ele é uma malha energética que conecta nosso corpo físico, primeiro corpo, ao nosso corpo astral, terceiro corpo. Ele é cheio de fios elétricos, energéticos, parecidos com o sistema nervoso, que nos conecta em diversos campos, chakras e campos de energia entre um corpo e outro, e ele é chamado de duplo por ser uma cópia exata do nosso corpo físico. É uma duplicata do nosso organismo. Ele tem todos os órgãos, sistemas, tecidos que nós temos no nosso corpo material. Ele se separa de uma maneira bem curtinha do nosso corpo material. Ele chega a tomar uma distância de, no máximo, 70 a 80 centímetros. No caso de um trabalho de apometria em que seja necessário o desdobramento dos corpos, ele se eleva em até 70 a 80 centímetros acima do corpo físico para que sejam analisadas energias, tudo que está interferindo na nossa saúde e outros campos energéticos desse corpo, trazendo doenças, malefícios, roubos de energia para o nosso corpo físico. Ele é chamado também de corpo vital. Ele é a morada do prana, da nossa energia chi, como é tido na sabedoria chinesa. E ele armazena toda a nossa energia física e cria essa conexão, trazendo vitalidade para o corpo. Esse corpo ele só existe enquanto nós existimos, quanto existência física, material, enquanto encarnados. Após o nosso arrasta para cima, ele se degrada, se dissolve, serve como fonte de energia para outros seres em outros planos. E ele pode ser visualizado em outras pessoas como uma fina aura que contorna o nosso organismo, uma auréola de luz que fica ao redor do nosso corpo. Ele é a nossa alma. Muitas pessoas entendem alma e espírito com o mesmo significado, mas são situações diferentes. A alma é o nosso duplo etérico e o espírito é o nosso corpo astral. O duplo etérico, por ele ser o elo que nos conecta corpo físico e corpo astral, ele coabita na terceira e na quarta dimensão. Terceiro corpo espiritual, corpo astral. Esse habita na quarta dimensão. Ele tem o nosso formato humano, porém ele é mais flexível, maleável, e ele pode tomar outras formas conforme as nossas emoções, e também chamado como corpo emocional. É através do corpo astral que nós recebemos as intuições, comunicações espirituais, contatos com o plano da quarta dimensão, e é esse corpo que se desdobra do nosso corpo físico e sai passear enquanto nós dormimos e nós realizamos a projeção astral através dele. Por ser o nosso corpo emocional, no geral, enquanto estamos encarnados, ele adota a forma do nosso corpo físico, podendo sofrer oscilações de cor, de cheiro e de luminosidade de acordo com as nossas emoções, com os nossos vícios, com os nossos comportamentos, sentimentos. Tudo aquilo que a gente vive, se alimenta, a gente reflete através das correntes vibracionais que ele emite. Agora, no caso de uma pessoa que já está desencarnada, ele pode adotar infinitas formas, inclusive formas de animais, deformidades, pessoas com mais braços, mais órgãos sexuais, conforme seus vícios na matéria e outras circunstâncias que causaram algum tipo de distúrbio ou desarmonia espiritual.
Inclusive, seres desencarnados conseguem adotar, através desse corpo, outros formatos para poder se comunicar com a gente. Então, um espírito que queira adotar a forma de alguém que você respeita muito para poder te transmitir alguma informação ou te convencer de algo durante o seu período de sono, de desdobramento. Ele pode adotar também formato de pessoas da família, entes queridos, artistas. Qualquer formato que ele entenda que vá ter um acesso mais fácil e que você vai sentir mais confiança dentro do seu psiquismo. Até entidades espirituais, pretos velhos, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo. Então, normalmente eles podem sustentar formatos que não são os formatos reais deles para poder manter algum tipo de comunicação com você. E essa comunicação ela pode ser benéfica ou maléfica. Os seres desencarnados não conseguem sustentar essa forma física de um outro ser por muito tempo. Eles dependem de uma carga energética muito grande, que em geral a própria pessoa encarnada doa para eles consigam sustentar isso. Mas em geral eles sustentam a forma física, mas por alguns lapsos de segundo eles retomam a forma original no rosto. Então, se caso você tiver alguma dúvida durante o processo de desdobramento, você fixando o olhar diretamente no rosto dessa entidade, você, se estiver lúcido, vai conseguir verificar se é realmente a pessoa com a qual você normalmente tem contato, quanto encarnado, ou a pessoa com a qual você coabitou, ou se é um outro espírito se fazendo passar por esse ser. Nosso quarto corpo espiritual, corpo mental inferior. Ele habita na quinta dimensão, no mental concreto, e ele adota uma forma ovalada, luminosa, mas é uma luz um pouco mais volátil, mais instável, que sofre oscilações de acordo com as nossas emoções e com os nossos desequilíbrios. Então esse corpo ele permeia todos os outros corpos, ele protege o corpo físico, o duplo e o astral, fica em volta de todos eles com um formato ovalado, luminoso, mas essa luminosidade ela sofre oscilações de acordo com os distúrbios emocionais que você tem, seja de amor e de alegria ou até mesmo de tristeza e de raiva por alguma circunstância que você passa. É uma energia mais instável. Ele é o nosso banco de dados mental. Nele existem bolhas energéticas onde habitam todos os nossos pensamentos fixos, as nossas crenças, aquilo que é muito rígido na nossa forma de pensar. O tipo de relacionamento que a gente procura, nossa crença sobre pai e mãe, nossa crença de forma geral sobre o nosso valor, sobre trabalho, sobre como viver a nossa vida, o nosso parâmetro mental. Ali fica tudo armazenado. Essas bolhas elas são criadoras de realidade dentro do nosso sistema. Então, se você crê muito fixamente, de forma muito energética a respeito de uma situação específica, você tende, através desse corpo mental inferior, a materializar todas essas situações. Então, se você tem uma crença de não merecimento, muito provavelmente você vai acabar cocriando situações assim, e também crenças em situações que te levam a vícios, a desespero, a relações que não frutificam e não florescem na sua vida, seja entre amigos ou relacionamento afetivo com outras pessoas, situações que se repetem, normalmente elas nascem dentro desse corpo mental. Nosso quinto corpo é o mental superior. Ele também tem uma forma ovalada, mas é uma luz mais intensa que cobre o mental inferior, protege o mental inferior, e ela tem uma luz mais estável. Tudo que criamos de forma material nesse plano nasce dentro desse corpo mental superior, é a nossa centelha divina. Então nela habita a nossa criatividade, nosso entendimento de tudo que é abstrato, a nossa capacidade de abstrair situações, de simular situações e tirar conclusões a partir delas, e também obter aprendizado sem que haja necessidade de realizar efetivamente alguma situação na nossa existência. Tudo que a gente cria de forma física também nasce nesse corpo, então ele se comunica diretamente com todas as esferas superiores, e através dela a gente canaliza tudo que a gente tem de filosofia, de ciência, de tecnologia nesse plano. Algumas correntes acreditam que as nossas memórias de outras vidas ficam armazenadas no corpo mental superior. Outras correntes têm o entendimento que as nossas memórias de outras vidas ficam no corpo búdico. Porém, as duas dimensões têm acesso a essas memórias divinas de outras existências, mas cada uma com uma função diferente. O mental superior, ele normalmente armazena as memórias de outras vidas recentes, memórias que ainda estão sofrendo uma reverberação muito grande na sua existência atual. As memórias de todas as suas existências, desde o momento da sua criação, ficam guardadas na mônada.
E o corpo búdico, ele não armazena memórias, mas ele tem acesso direto à mônada e, havendo necessidade, ele consegue puxar essas memórias mais profundas diretamente da mônada. É como se fosse o inconsciente da alma. Sexto corpo espiritual é o corpo búdico. Ele habita na 7ª dimensão e ele tem um formato semelhante a uma chama de fogo. Tanto o corpo búdico quanto o mental superior são corpos atemporais. Os demais corpos eles vão se degradando com o passar das existências e vão modificando e se transformando na medida que a gente muda a nossa estrutura emocional e mental, mas esses corpos permanecem por todas as existências. Algumas correntes detalham o corpo búdico com 3 estruturas de almas internas dentro dele. Uma alma moral, uma alma intuitiva e uma alma consciencial, cada uma delas com uma função específica dentro do propósito da sua existência. A sua alma moral, ela armazena o seu entendimento de hierarquia, de obediência e todo o discernimento que você tem estrutural daquilo que é bem e mal. A sua alma intuitiva, ela traz toda a inspiração espiritual que você recebe, inclusive todos os entendimentos daquilo que você presencia, que você lê, que você recebe como informação e algo te diz internamente que aquilo é verdade. E a sua conexão com a verdade suprema, a verdade divina, é como se fosse um filtro espiritual que te confirma aquilo que é uma verdade universal. A alma consciencial, ela grava os aprendizados profundos, então ela que rege toda a coordenação do programa de vida. Nosso 7º corpo é o corpo átmico, ou Atma. Ele habita na 8ª dimensão e ele tem a forma de espirais ou de trovões, lembra uma corrente elétrica solta, como se fosse um disparo de um fio elétrico ou um raio que você vê no céu. Ele é o nosso primeiro corpo individual, então ele é o centro da vontade divina dentro do nosso ser. Ele é o HD Master da intenção cósmica na sua existência. Ele é força, fé e direção divina e sagrada na sua existência. A mônada está acima de todos os outros corpos espirituais. Ela não é considerada um corpo. Ela é a própria centelha divina no momento inicial da criação. É dela que emerge a luz divina para que você seja criado como ser individual e, enquanto mônada, você ainda habita em conjunto com o que nós chamamos de alma gêmea. Todas as nossas memórias de todas as existências desde o momento da criação, tanto da nossa existência atual quanto de vidas paralelas e simultâneas, elas retornam do ser material que estiver no plano dimensional vivendo a existência diretamente para a mônada processa e replica para essas outras existências paralelas e simultâneas através de sonhos, de intuições, de insights e de sincronicidades, para que os aprendizados sejam compartilhados e todas essas existências possam sofrer o mesmo processo evolutivo, cada um na circunstância que está habitando no momento. A teosofia tem o entendimento que nós podemos ter de 7 a 12 vidas simultâneas, cada uma ocorrendo dentro de uma dimensão e de uma linha de espaço-tempo. Se você gostou desse conteúdo, já segue aqui o nosso canal, deixe seu like e estaremos trazendo outros vídeos a respeito de cordões energéticos, apometria, chakras e um pouco mais sobre cada um dos corpos espirituais dentro do trabalho da apometria, da magia, sonhos lúcidos e projeções astrais.